Muito bem, estamos ao vivo aqui no Motiori. Seja bem-vindo, Carlinhos Vilaronga por aqui. Bem-vindo ao Diálogos Motiori. Hoje um episódio especialíssimo. Estamos aqui em parceria com a galera do Gebra, os jogos é ótimo, né? Os jogos escolares que vão acontecer aqui no Japão em 2023. Para você que está chegando pela primeira vez aqui no Diálogos Motiori, esse é um podcast que a gente grava alguns episódios com transmissão ao vivo para o canal da Nabecast no YouTube, para o canal da Nabecast no Facebook e também para a página Motiori no Facebook. Qual é o esquema do nosso podcast aqui? Aqui a gente fala sobre desenvolvimento, a gente fala sobre educação, a gente fala sobre saúde física, a gente fala sobre saúde mental. A ideia desse podcast, o Diálogos Motiori, que é uma palavrinha japonesa que significa juntar pratos, e a gente tem um espaço para compartilhar. Cada um traz o que sabe, cada um traz o que viveu, e a gente compartilha aqui para que a comunidade brasileira no Japão possa viver melhor, né? Essa é a proposta aqui do Diálogos Motiori, e por isso, nessa parceria com o Gebra, os jogos escolares, porque a molecadinha ficou aí 3 anos na pandemia sem poder ficar pulando um em cima do outro, e temos uns professores corajosos e audaciosos que decidiram que devem colocar centenas de molecada um perto do outro para ficar fazendo bagunça e ficar pedindo cachorro quente para a mãe. Mas a gente vai contar um pouquinho dessa história daqui a pouquinho. Eu quero aqui agradecer aos nossos queridos apoiadores, Projeto Chocho, Desenvolvimento Socioemocional, que está apoiando aqui a produção deste episódio. Eu quero agradecer também a galera do coletivo Podosfera Nipo Brasileira, essa galerinha que sempre está ajudando a gente. É uma grande família, né, que busca reunir e conectar todos os produtores de podcast da comunidade brasileira no Japão, agora saiu, né? Que busca conectar todos os produtores de podcast da comunidade brasileira no Japão, e também agradecer ao Projeto Tsuru, que oferece aí atendimento psicológico, nutricional, também fonoaudiológico para a comunidade brasileira no Japão, em inglês, em japonês, em espanhol, em português, a fim de que você fique bem, que seu filho fique bem, que seu neto ou sua neta fiquem bem. Então, né, depressão, ansiedade, transtorno bipolar, ou mesmo acompanhamento, né, para casos de diagnóstico de TDAH ou diagnóstico do espectro autista, vão ter profissionais ali habilitados para acompanhar você, para que você fique bem. Eu não estou sozinho aqui neste episódio, eu estou na companhia da professora Márcia Rocha e do professor Emerson Castro. Eu vou aqui colocar os nossos aplausos e abrir os microfones dos nossos visitantes e apresentá-los. Vamos começar com as damas. Professora Márcia, seja bem-vinda ao Motiori. Obrigada, boa noite a todos. Obrigada pelo convite, tá? É um prazer estar aqui com vocês hoje, para a gente falar um pouco dos jogos escolares brasileiros no Japão. Legal, professor Emerson, bem-vindo. Obrigado, né, Carlinhos, pela oportunidade, né? E toda a galera que está nos ouvindo. E como você falou aí, esse Motiori que eu não sabia o que era, vamos juntar os pratos hoje e sabe o que vai dar. É uma palavrinha. É uma palavrinha bem legal. Eu gosto dela porque ela traz essa ideia, né, de você trazer um pouquinho do seu, levar um pouquinho do meu, mas no final todo mundo sai ganhando, né? Essa é a ideia, né? A minha vivência é única, né? Eu sou um cara que vive no Japão, mas eu tenho uma família que há muitos e muitos anos atrás saiu da Espanha, foi morar no Brasil, lá no Nordeste, depois a família foi para São Paulo, e depois esse cara se apaixonou por uma descendente de japonês, casou, teve filho, veio para cá, teve outro filho. Então é uma vivência única minha. A sua vivência é outra, a gente vai conhecer um pouquinho, né, qual a tua relação com o esporte, o homem que tem um vozeirão de radialista, né, a professora Márcia, né, as aventuras dela como professora, como diretora também, e vai ser muito legal. E a gente vai conhecer também melhor um pouco da proposta do Gebra, né, que a gente vê às vezes o anúncio, né, nas revistas, a gente vê o anúncio nas mídias da comunidade brasileira no Japão, mas nem sempre a gente tem a oportunidade de conhecer a história por trás, saber como começou, quem foi o doido que acordou e pegou um pão de queijo, um café e inventou de juntar trocentos moleque dentro de uma quadra. Então é legal conhecer essas histórias de bastidores. Mas antes da gente chegar nessas histórias de bastidores do próprio Gebra,
Professora Márcia, conta um pouquinho pra gente quem é a professora Márcia Rocha, né, em que cidade você está, em que província você está, que atividade você se dedica. Eu sei que você está aí envolvida na área de educação, mas conta um pouquinho mais pra gente de quem é a professora Márcia Rocha. Ok, ok. Eu sou professora, né? Me formei em professora e estou no Japão há 31 anos. Também vim como todos os outros, acho que com o sonho de ficar 2 aninhos no Japão e voltar para o Brasil. E acabei ficando aqui 31 anos já. E desses 31 anos, 23 já dedico à educação no Japão, né? E eu falo para você, eu só estou no Japão também por causa da escola, esse contato com as crianças, porque quando eu não estava em escola, eu cheguei a voltar para o Brasil para exercer a minha profissão, né? Então, não me identificava com o trabalho aqui, né? E deu certo de eu voltar para cá e trabalhar em escola. E acabei que fazendo escola aqui no Japão, né? Então, assim, é um trabalho assim, todo dia é um trabalho diferente, a gente se envolve muito, há muita troca de carinho, de afeto. Isso acho que faz os dias da gente cada vez melhor, né? Então, é motivacional mesmo, assim. Eu posso deitar cansada, muito cansada, né? Porque é o dia inteiro correndo e tantas tarefas, mas a gente levanta sempre animada, porque a gente sabe que encontrar as crianças é uma troca de energia muito grande, sabe? E eu amo a minha profissão e o que eu faço aqui no Japão, sabe? Então, quando eu encontro alguém assim, né, o outro doido, igual o seu Emerson, daí dá nisso. Eu só vou fazer uma observação que você disse, pessoal, eu conversei com eles antes, tá? Eles me autorizaram a chamar de você. Então agora eu vou pro você. Não vou aposentar o senhor e o senhora, porque eu Muito tive obrigada, sem autorização problema. para dirigir a palavra a eles dessa maneira. Mas você citou de que você veio ao Japão como todo mundo, eu duvido, porque há 31 anos atrás você voltou com o Kasato Maru, com qualquer coisa Maru. Eu não, o resto da galera veio de avião, 20 anos atrás, 15 anos atrás. O pessoal que chegou há 30 anos atrás veio de navio ainda, você é doido. Tô brincando, mas eu vou fazer 20 anos de Japão esse ano. Tô há um tempinho aqui também. Professor Emerson, o homem que fez entrevistas com a garotada com o vozeirão de radialista, locutor de programa de rádio, diga, quem é Emerson Castro? Ô, professor Carlinhos, é difícil falar né, nesse pouco tempo quem é Emerson, a história é grande, hein? E vai passar aqui essa noite toda aqui e não vamos saber quem é Emerson em 10%, mas tudo bem. Eu faço parte da porcentagem dos brasileiros que sonhou ser jogador de futebol. O início da minha carreira. Desde os meus 7 anos de idade já comecei a voltar para ser um profissional. Aí consegui até chegar nos juniores do Vasco da Gama no tempo, né? No meu tempo já lá, já estou com 50 anos, já seus 35 anos atrás. Mas é ali que começou toda a minha paixão. Aí, devido a um incidente que eu tive, que eu fraturei meu punho, acabou tendo que parar precocemente, né? A minha carreira de futebol, né? Mas com isso, o que acontece? Você já está mais do que o vírus do esporte já está dentro de você. Então, com isso, o que aconteceu? Aí, desde os meus 7 anos, eu sou envolvido com o esporte. É com o esporte, é a garotada, é a molecada, é a adolescente, criança, os adultos, é os idosos, e assim surgiu. E nesse decorrer do tempo, consegui tirar meu provisionado, né, como já era jogador de futebol. Aí, com o tempo, já tive que ter a necessidade de fazer já a faculdade de educação física, né, o bacharel, literatura também, né, para estar totalmente já assim, respaldado pela legislação para me dar aula, né? E com isso eu comecei a trabalhar em escola, mas voltado mesmo para a parte do esporte. E louco, eu tinha uns amigos no meu tempo, só para acrescentar, que era japonês, eu tinha uma vontade muito grande de vir para o Japão. E com uma dessas, a gente coloca o nome na mão de Deus e Deus deixa passar um tempo conduzindo nós. Depois de 40 anos, ele me deu a oportunidade de conhecer a diretora Márcia.
e ela acabou me dando esse grande presente para a nossa família, que foi o visto de trabalho aqui. Mas isso é. Ah, que interessante. Você não é um imigrante como. Que nem eu também tenho essa cara de brasileiro 100%. Apesar que brasileiro 100% é uma coisa muito assim, né? O que é um brasileiro 100%, né? É 100% misturado, dado raras exceções. Mas a minha esposa é descendente, né? Eu vim como visto especial de imigrante para trabalhar na fábrica. Interessante, né? A gente encontra, né? Às vezes aqui e acolá esses profissionais que chegaram ao Japão por causa da profissão. Que legal que você que conseguiu realizar esse sonho através da sua profissão, né? Interessante. Isso foi legal. Um pouquinho do meu aí já está resumido um pouco. Ok. Pô, legal, né? É interessante, né? Até acho que pra garotada que vai ouvir aqui o podcast depois, você, né, falou aí que você estava sonhando em ser um atleta profissional, um acidente te tirou dessa jornada, o que pode levar muita gente a desencantar com a coisa, e é engraçado que você insistiu e, de certa maneira, o teu sonho se realizou. Você é um profissional ligado ao esporte, trabalhando num país que você queria ir. Que massa, né? De um jeito diferente. Não era como você tinha sonhado, mas que legal que você conseguiu realizar o teu sonho, ainda que de um jeitinho diferente. Mas foi legal, Carlinhos. Acho que é uma experiência que eu tive como adolescente, que foi aquela. Tá tão perto de chegar a um profissional, né? Subir do júnior para um profissional, você acaba machucando. E um sonho que você vem lá 8 anos trabalhando, e Uhum. uma bobeira você perde todos esses 8 anos. Mas isso me fortaleceu bastante para mim estar na área e fazer o que eu mais amo, que é assim, o meu trabalho é o meu lazer, então isso flui tranquilo. Aí eu encontrei a diretora Márcia, que uniu como que é o prato dela com o meu prato, juntamos Pronto, e assim. foi bem Maravilha. assim. Eu tava olhando um pouquinho, né, do que vai acontecer esse ano. A gente tem a edição 2023 do GEBRA, dos Jogos Escolares Brasileiros no Japão, que vai acontecer num sábado, dia 22 de julho, correto, professora Márcia? Sábado, Isso. né, dia 22 de julho, durante todo o dia, no estádio Ecopa, correto? Recopa e Fukuroi, na cidade de Fukuroi, né? Shizuoka. Isso Muito mesmo. bem. Isso é a edição desse ano. Aí a minha curiosidade agora de Xereta Podcaster é: essa é a primeira edição? E se teve outras, foi uma, foi duas, foi três, foi cinco? Como é que essa história começa? A gente tá indo pro Ecopa, um negócio grandão, vocês vão falar quantas meias a gente vai ter lá, porque fica imaginando, né? Trocentos atletas, quanta meia vai ter correndo naquele estádio. Mas onde começa essa história? Quem teve a primeira ideia? Que tamanho foi a primeira vez? Se essa não foi a primeira vez, como é que nasceu essa jornada do Gebra? Bom, vamos começar assim, ó. Sabe quando fala que um sonho que se sonha só é só um sonho, né? Uhum. Agora, quando você sonha junto com outra pessoa, né? Daí se torna realidade, né? E quando eu fazia escola aqui no Japão, quando eu comecei, era muito difícil encontrar profissionais da área, né? Não tem aqui, né? Então eu comecei a ficar preocupada, porque meus alunos, né? Eu comecei com uma creche, daí eles foram crescendo e havia necessidade de ter mais atividades físicas, né? E daí eu queria muito colocar o vôlei, né? Intensificar um pouco mais as modalidades esportivas na minha escola. E quando eu recebi, então, o currículo do professor Emerson, né, e ele veio passear no Japão, e deu certo, né, do trâmite do visto e tal, e ele chegar aqui pra gente, porque até então a gente até brinco, né, que até naquela época a gente só tinha queimada de educação física, né, então as professoras viam era queimada, as crianças eram viciadas em queimada, daí quando o professor Emerson chegou, eu falei, olha, eu quero que coloque mesmo as modalidades esportivas, quero xadrez, quero tênis de mesa. Ele falou, nossa, diretora, tá, devagar a gente vai colocando, né? Então ele viu que eu estava com a fome imensa, né? Mas eu queria fazer a diferença na vida das crianças pelo esporte. Eu achava que elas iam ter mais motivação. E eu também, Uhum. como fui atleta, né? Quando eu era criança, participei de uma escola onde também dava muito ênfase, né?
Então, também tenho títulos de triatleta, participava de várias competições, principalmente atletismo, né? Eu gostava muito, né? Então, quando ele chegou e eu falei, eu tenho um sonho de fazer e acontecer. Daí ele falou, bora fazer. Daí passou o primeiro ano de implantação e ele falou, essas crianças sabem, ainda pediam para ele fazer o quê, professor? Queimada. Só queimada, diretor. Era só queimada. Daí ele foi implantando aos poucos, daí ele, diretora, mas agora que eles já estão pegando o ritmo, a gente precisava fazer um campeonato. Bora fazer campeonato. Daí ele começou a perguntar, e como que a gente pode fazer? Eu disse, vamos chamar as outras escolas, né? Porque acredito, como eu, né? Eu também tenho as dificuldades. As escolas também devem ter a dificuldade para encontrar time, né? Naquela época, né? Vamos fazer, mas se é para unir, então vamos fazer um campeonato de integração. Daí já o nome já dizia, né? Vamos integrar as crianças, né? E daí vamos fazer o campeonato de integração. Daí a gente começou pelo que a gente tinha, né? Que era vôlei. Isso foi mais ou menos em que ano? O professor que é melhor de memória que eu, 2017. 2017 foi o primeiro ano, né, professor? Mas existe uma história atrás de 2017, que depois eu falo. Esse campeonato de integração ainda era dentro da própria escola, né? O campeonato de integração, quando ele nasceu, era para unir crianças das escolas brasileiras. Tá. Já era uma coisa que não era só da sua escola, já estava expandindo para ter essa rede de contatos. Legal. A gente estava procurando crianças que também gostassem de vôlei. Criança que também quisesse disputar com a gente. E daí a gente começou buscar e animar também outras crianças e outras escolas para participar com a gente, porque a gente não tinha com quem jogar, né? E daí o professor já começou a ligar para as escolas e motivá-las também. Mas eu também não tenho time, bora fazer. Então, daí começou, faz time misto mesmo, todo mundo joga junto, sabe? E foi assim que iniciou a primeira versão, né? E aí agora o professor conta o restante aí, professor. Conta aí, você falou que tem uns bastidores de antes. O que rolou antes? Rolou um campeonato de queimada com bolinha de meia feita pela avó do aluno. Carlinhos, eu vou falar para você, eu fiquei assustado quando eu chegava lá, a criançada era só queimada. Eu falei, gente, existem outras coisas a mais do que queimada, mas vamos lá, vamos apresentar. É que queimada é divertido, para você se vingar daquele seu amiguinho na hora da queimada. Mais ou menos isso, né? Mas aí, Carlinhos, eu cheguei aqui em agosto de 2015. Agosto de 2015, eu já cheguei, já tinha uma crise, pós-crise, né? Já tinha até acontecido a caso do tsunami que teve, né? Para cima. Então, tinha muitos brasileiros que já tinham voltado para o Brasil. Sim. As escolas estavam, assim, quantidade de alunos estava muito abaixo. Tá? Eu acho que as escolas brasileiras, a professora Márcia pode me confirmar, mas eu acho que chegaram a perder pelo menos metade dos alunos, né? Teve escola que eu lembro que fechou. Meu filho estudava numa escola aqui na região, a escola fechou, porque falou, olha, a gente passou de um limite que a gente não tem mais como manter o projeto rodando e tal. Pelo menos o meu círculo aqui, na minha região, a comunidade brasileira caiu nessa época aí de 2008 para 2011, né? Que foi quando estava melhorando, veio o tsunami e a galera acho que caiu quase pela metade, né? A comunidade, né? Foram 2 baques. O Riemann Shock, né, que foi em 2008 ou 2009, né, o Riemann, e depois 2011, quando veio, foi né, o tsunami, né? O tsunami. Então, a hora que a gente estava pensando que vai melhorar, veio o tsunami, daí caiu de novo. Então, assim, foi realmente... Eu falo que a gente, pela educação, pelas crianças, a gente tem muita resiliência, sabe? Tem que gostar muito, porque senão não fica. Se a gente visasse somente... vamos ver, o financeiro, a gente não ficaria na área, né? Mas daí quando vem professores assim que estendem a mão, pessoal que gosta também, como a gente, né? Então fica mais fácil, sabe? A gente levar, sabe? O professor Emerson pegou esse novo ciclo, né? Quando a coisa já estabilizou com um Japão diferente, né? Porque depois do Lehman Shock, depois do tsunami, é um outro Japão, com outro ritmo. Mas, perdão, professor Emerson, manda ver. Você chegou lá em 2015... Aí quando eu cheguei em 2015, eu sou de Cuiabá, Mato Grosso, né? E a estrutura física nossa lá, ela é bem carente. No Brasil, acho que quase toda a região. Aí quando eu cheguei aqui no Japão e vi tudo isso, falei, gente, não é possível que a gente não temos condições de unir para usufruir de toda essa estrutura que eu tenho aqui. É a coisa mais top. Já pensou uma estrutura física dessa, de estádio, de
de ginásio no Brasil dessa forma, nossa, era As magnífico. quadras. Aqui você vai numa quadra pública que você paga uma moedinha para você brincar e Exato. tem uma quadra encerada a nível profissional, né? Tem quadra aqui que estrutura de equipe de vôlei da minha cidade não tem. E vai demorar eras para conseguir uma estrutura dessa. Mas vamos lá. Aí com esse sonho, eu falei, não, vamos lá. E eu liguei numa escola em Guma, escola Paralelo. Era o coordenador Fábio, lembro até hoje. Ele falou, você tem... Eu falei, eu tenho um time aqui de vôlei, né? Dá para fazer o vôlei nisso e vamos fazer o futebol. Aí o Fábio lá de Guma, da Escola Paralela, falou, não, vou vir, então você dá para você vir aqui? Eu falei, não, vamos sim. Aí eu conversei com a diretora, falei, diretora, nós temos uma excursão. Ela, como assim? Eu falei, não, já, depois, ó, deixa eu falar a data exata para você. O professor tem até as anotações, ele tem a cola. Tá tudo aqui. Tá tudo aqui. Dia 28 de abril de 2016 foi a primeira excursão nossa. Nós fomos para Guma. Chegamos em Guma, jogamos o vôlei com a Escola Paralelo e futsal. Nossa, foi maravilhoso. E retornamos. Depois, no mês de agosto, teve um campeonato em Andio, da Escola São Paulo, da professora... Como que é o nome dela, diretora? Patrícia. Patrícia. Aí o professor Fábio falou, Emerson, o ano que vem, em 2017, eu gostaria muito de ir para a sua região. Eu falei, ótimo, né? Vamos, né? Já que você recebeu, né, aqui na sua cidade, a satisfação é imensa de receber vocês lá conosco. Aí, quando chegou em 2017, em abril, mais ou menos, ele me ligou. Falou, Emerson, mês de julho, eu quero ir aí. Falei, você quer vir para cá? Ótimo. Pode vir, então, que eu vou receber você. Nessa, falei, diretora, nós vamos fazer um campeonato. Ela não acreditou. Falei, campeonato? Falei, Escola Paralelo vem. E nessa oportunidade, eu dava aula no Mundo da Alegria, lá em Hamamatsu. Falei, já tem nós, já tem o Mundo da Alegria, já tem a Escola Paralelo, tudo para ver. A diretora, nossa... Mas aí é que a coisa acontece, Carlinhos. Eu estava com a semente. E a diretora... Vou fazer só uma analogia aqui. Eu estava com a semente ali pronta para ela explodir, na verdade. Quando mandei para a diretora, que é o solo fértil, isso explodiu. Ela falou assim... Aí, olha só, eu já estava tudo encaminhado, Carlinhos. Eu já tinha ligado para as escolas, vem para cá, tal. Eu já tinha alocado um ginásio aqui em Kikugawa. Um ginásiozinho mais ou menos antigo, mas bom. Aí a diretora, professor, você vai trazer essa escola nesse ginásio? Eu falei, diretora, é o único que tem. Ela falou, não, espera que eu vou ver. Acho que eu não recordo a data, não dá pra, mas eu sei que não demorou. Ela falou, consegui o Ecopa. Falei, Ecopa, onde que é isso? Nem tinha... Falou, é tal lugar. Quando eu fui lá, eu não acreditei. Aquela mega estrutura, Carlinhos. Você emocionou, né, professor? Não, professor, pode começar a ligar para as escolas aí, chamando. Ela falou assim, lembro muito bem, ela falou assim, eu estava na sala do professor, liga já aqui para Luciana, já convida a Luciana aqui. Eu liguei para Luciana, liguei para o Latino, liguei para Ândio, Escola São Paulo, Cantinho Brasileiro lá de Toyohashi, EAS de Hamamatsu. Colocamos 9 escolas lá, Carlinhos, no primeiro nosso. Aí a diretora, como que vai ser o nome do campeonato? Eu falei, diretora, integração. Aí eu falei, então vamos colocar torneio de integração. Aí que veio o nome da primeira etapa que nós fizemos no dia... Tá anotado, tá vendo? Tá aqui, o primeiro foi em 2017, julho de 2017. Foi, julho de 2017. Julho, agosto de 2017, que eu não me recordo muito bem agora, acho que foi antes do feriado. Isso aí, a gente está no Campeonato Integração, já juntando escolas, no caso 9 escolas em 2017. 9 escolas já, conseguimos só pro colocar. Campeonato de vôlei, correto ou me perdi? Não, aí eu falei para a diretora, vamos fazer vôlei e futebol. Já aumentou. Porque o que aconteceu, Carlinhos, naquele tempo, a quantidade de alunos maiores de idade tinha mais, assim, no seu Fundamental 2 e médio. Não dava para fazer os menorzinhos.
Aí a diretora, não, vamos fazer o vôlei então. Faz o vôlei masculino e feminino e o futebol masculino e feminino, mas só deu o futebol masculino. Uhum. Aí fizemos essas duas modalidades, vôlei masculino e feminino e o futebol masculino. Primeira integração nosso. Foi show de bola. 2017. 2017. Aí teve outras edições do Integração ou foi o primeiro e parou? Não parou. Diretora, a senhora está me lembrando, eu posso estar falando aí, porque eu vou embalando. Não, nós fizemos de novo em 2018, não foi, professor? A gente fez em 2018 novamente. Nós fizemos ainda vôlei e futebol. Vôlei e futebol. Foi vôlei e futebol. Dia 10 de setembro. 10 de setembro de 2018. Segundo campeonato de integração. Uhum. Foi no Copa também, né, professor? Carlinhos, deixa eu só voltar lá, porque a gente vai esquecendo. Desse primeiro campeonato nosso, que nós reunimos as 9 escolas, EAS, Cantinho Brasileiro, Escola São Paulo. Que você pegou, me parece assim, que é o pessoal mais da nossa região aqui, né? EAS, Cantinho Brasileiro, estão meio perto aqui, assim, né? Mas tinha a Escola São Paulo de Ândio, lá de Haiti. Haiti, e também tinha em Guma, né? A paralela é de Guma. Isso, a Escola Paralela veio de Guma, né? Também. Latino era de Xiga, de Xiga, né, professor? Latino participava. A Escola também. Latino. A Escola Latino veio também. A Escola Latino. Daí a gente fez 2017, 2018, né, professor? Daí 2019, né? 2019 foi a pandemia, diretora. Foi quando chegou. Não, foi 19, professor? Não foi 20 não, que 19. A pandemia? Não, 19 nós fizemos a terceira. A terceira versão. Nós fizemos a terceira versão. Uma terceira. Isso. Dia 6 de julho de 2019. Essa foi a terceira edição. E aí veio pandemia. Pandemia parou, daí nós não fizemos. 2020 aí virou, nós não fizemos. a galera ficou jogando LOL online. Campeonato, que eu conheço um projeto no Brasil, eu não vou lembrar do nome do projeto, mas era um projeto de esporte, de futebol de salão. E quando veio a pandemia, né, fechou tudo e os professores falaram, o que a gente faz? Que a gente não quer perder o contato com essa garotada, quer manter a dinâmica de relacionamento, de essa relação treinador, professor e tal. Eles começaram a jogar, os professores, tudo cinquentão, foram estudar como é que joga o League of Legends, que é um joguinho online, e eles começaram a montar um campeonato online e passaram a pandemia inteira fazendo campeonatos online entre a molecada. Aí a esposa de um entrou, aí tem uma que chama Mama Gamer, que como o filho era pequenininho e ele queria jogar online, então ela estudou, ela abriu um canal de transmissão de jogos online e para ela poder transmitir para a gurizadinha, amiguinha dele, num ambiente que ela sabia que era saudável. Aí ela monta um campeonatinho entre a molecada aí de 7, 8 anos, num ambiente que sabe que não vai estar falando palavrão, né? Até fazer uma vírgula aqui, né, que é interessante, né, você, papai, mamãe, ou avô, vovó, tio, responsável, quando o seu filho estiver fazendo uso de games online, o que é muito legal, porque os games são divertidos, mas fique atento, tá, gente? Tá tendo muitos casos do que a gente chama que são os predadores, que são aqueles adultos que se disfarçam de criança, interagem nesse ambiente de jogos online, convence a criança a sair do ambiente do jogo online e ir para um Facebook, WhatsApp, Line, Instagram. E muitas vezes a coisa fica muito torta, com pedido de fotos. Tomem cuidado, tá, pais? A gente confia muito que os nossos filhos têm juízo, mas nem sempre é assim, né? Então é bom a gente dosar a liberdade com a sabedoria paterna, materna, ou dos avós, ou enfim, dos tios, quem está cuidando. Porque a internet, eu até mandei uma mensagem para a galera hoje, né, pelo WhatsApp, uma lista que eu tenho, falando, olha, gente, a mesma internet que entrega o gatinho, bonitinho, brincando, bebezinho, é a internet que expõe a foto da sua filha quando alguém invade o computador e tem uma foto íntima que acaba parando na internet. Então é sempre bom ficar de olho. Desculpa a vírgula, que eu lembrei dessa questão dos jogos online em tempo de pandemia. E depois que acabou a pandemia, a galera continua jogando online, a internet está muito boa, os jogos estão muito legais, mas fiquem atentos, né? Não confiem muito na molecadinha de menor. A gente tem aquele hábito, né, professores, de
Facebook, na verdade, é para cima de 18. A gente vai lá, coloca a nossa idade e faz o Facebook para o filho. A gente coloca a nossa idade e faz o Facebook para a criança. Aí tem uma criança de 7, 8, 9 anos usando uma rede social que, pela norma da rede social, não é para usar e se pondo em risco, né? A gente tem que ficar muito, muito atento, ainda mais em ambientes de jogo online, que você não sabe quem está do outro lado, né? Então é sempre bom, de vez em quando, dar uma olhadinha, que tem muita gente ganhando a confiança da garotadinha e não funcionando. Mas enfim, tivemos 3 edições, 2017, 2018, 2019, campeonato integração com vôlei e futebol. Pandemia congelou, correto? 2020 nós não fizemos. Uhum. E daí, 2021, teve uma época que deu uma, assim, diminuída, né? Daí o governo, porque a gente ficou assim, vamos fazer, não vamos fazer, não pode fazer, o governo liberou, não liberou, cancelava de novo. Daí teve uma folga, uma trégua, sabe? O governo liberou evento, né? Com certo, vamos dizer, com uma certa restrição, mas daí nós conseguimos, nós não tínhamos mais o Ecopa. O Ecopa tinha entrado em reforma, né? E nós já tínhamos, a gente não ia poder mais usar aquele espaço. Foi onde a gente pensou em fazer, eu fui atrás do Arena Hamamatsu. Daí, em 2021, então, a gente conseguiu o espaço no Arena Hamamatsu e a gente transferiu o Integração para lá, né? E daí, lá também teve bastante escolas. Lembra o número de escolas, professor, em 2021? Diretor, acho que deu 16 escolas. 16, né? Só para ter uma ideia, assim, de número de... Que a gente está falando do número de escolas. Por exemplo, em 2017, na primeira edição, aproximadamente quantas pessoas no campeonato? Pode incluir educadores, acompanhantes, mais ou menos, assim. Ou atletas, talvez, assim. Quantos atletas competiram? Tem ideia? Na primeira versão? Na Foram primeira 200, não foi, professor? 200 e pouco? 200 e pouco. Tá, Tanto ok, é 200. que eu lembro, teve uma particularidade que, nesse período, devido à quantidade de alunos, que era poucas escolas, nós fizemos a seguinte forma, o regulamento. O aluno poderia se inscrever tanto no futebol como no vôlei. Ok. Mas o que aconteceu no dia que chocou os horários, aí parava um lado ali, não dava. Cadê os atletas do vôlei? Tá lá no futsal. Cadê o pessoal do futsal? Tá no vôlei, entendeu? Deu esse choque. Então, isso foi uma grande experiência para nós, que nesses atuais a gente baniu isso, viu que não dá certo, que dá o choque. Carlinhos, eu falo para você que é uma somatória de experiência. Cada versão que a gente fez, a gente colheu uma experiência diferente. Mas deu acho que uns 280 alunos, Carlinhos. Já na primeira. Na primeira. É bastante, eu imaginei um campeonato menor. Na segunda... Daí foram as 12 escolas, né, professor? Na segunda versão já teve umas 12 escolas. 12. Isso. Daí ficou na faixa de mais ou menos 300 alunos, não foi? Não, aí, diretora, na segunda já teve um acréscimozinho, já de 310, 320. Legal. Como ele contar com a comissão técnica, tudo, né? Terceira edição, aí primeiro 9 escolas, depois 12 escolas, terceira edição foram 14 escolas, né, que você falou? Isso, mas... A terceira foi bastante gente, diretora, eu lembro muito bem. A última nós fizemos no Ecopa, né? Eu lá, acho que deu umas 400 pessoas, hein? Uau, já, legal. Porque, de acordo com o tempo e lá, detalhe, hein, Carlinhos? O pessoal não conhecia lá como campeonato de integração. Todo mundo perguntava assim, professor, e o campeonato do Ecopa? Porque marcamos muito o espaço lá. Só fazer lá no Ecopa, já era conhecido assim, e o campeonato do Ecopa vai ter? Eu falei, vai ter. Eles não nem falavam assim, e o campeonato de integração? É que a estrutura lá é maravilhosa do Arena, sabe? Porque a molecadinha acaba sendo marcante, né? O Arena foi em 2021, né? Que saiu do Ecopa e foi pro Arena, né? Foi pro Arena Hamamatsu. E lá no Arena Hamamatsu, eu acredito... Quantas escolas deu lá, professor? Também 16 escolas lá? Lá já deu umas 16, hein, diretora? Então, se estava em 400 alunos, já estava para lá ainda.
Já, já. Em 2022, nossa, a gente fez o voleibol também e o futsal, né? No Subarena, que tem lá dentro do Arena Hamamatsu, tem a quadra de Então vôlei vamos lá, e de futsal. 2017, 2018, 19, 2021 e Um, 2022. Foram 5 edições com debaixo integração. do nome Campeonato Integração, né? Não, 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 não. não. Peraí, nós estamos em Foi, 2021 ainda. foi, Peraí, foi nós estamos em 4, 2021. 2021 ainda usou integração ainda, Carlinhos. Integração. Ah, ok. Daí, São vamos quatro. falar para Uhum, isso. São 4 vezes que nós fizemos integração. Daí, em 2021, quando a gente fez em Hamamatsu, na Arena, o atual embaixador, né, Aldemo Garcia, tinha chegado aqui em Hamamatsu, né? E eu fui até o consulado pedir o apoio, como a gente uhum, sempre fez, pedir o apoio do consulado, né? Mostrar um pouco do nosso trabalho, nosso envolvimento com as crianças, né? Que a gente queria divulgar mais, né? O esporte, né? Enfim, incentivar as crianças à prática esportiva. E no dia do evento, o embaixador apareceu por lá, sabe? E daí uhum. apresentei toda a estrutura do local, ele ficou assim meio que admirado de ver o trabalho com as crianças, e o jogo estava correndo, ele mesmo deu o saque primeiro ali para começar o... Eu lembro que ele deu o saque para iniciar né, a disputa do vôlei. Então, assim, ele Uhum. já se mostrou desde aquela época a favor de colaborar, sabe? E daí, na hora ali, não tinha nada programado, ele já foi ligando para algumas pessoas, destaques da comunidade, ó, vem aqui, tá rolando isso assim, vem aqui, você vai entregar um troféu aqui para os alunos, vem ser destaque aqui também. Sim, foi bem legal. Foi uma versão diferente de 2021, né, do integração, porque teve a presença dele, um apoio ali presente, coisa que Uhum. a gente ainda não tinha tido assim, né, tão expressivo, né? E, e foi bem legal. Foi nessa ocasião que depois do fechamento, tudo, ele gostou muito, né? E daí ele falou assim: o Márcio, eu gostei muito disso aqui, estava muito organizado, né? Olha, por que não faz um negócio maior? Ele falou, né? Por que não estronda assim, faz uma Olimpíada, né? Ele falou, né? Maior, vocês já estavam com 400 e tantos atletinhas, né? Atletas concorrendo ali, A gente está falando participando. aqui de atletas, né, e estudantes, é a idade do quê? De 7 a 16, 15, que seria a idade aí do primeira série ao segundo grau, mais ou menos, ou não? Não, Quando era só vôlei e futebol, né, professor? A gente não trabalhava ainda com Fundi 1, né? Era mais o Fundi não. A 2 e o faixa médio, etária né? era de. Eu tinha uns alunos de 12 anos ainda. Era de 12 a 18. Era essa faixa etária que A trabalhava. galera maiorzinha, né, para não É. ficar mais fácil de organizar. Mas daí quando, né, o embaixador falou assim, vamos fazer uma Olimpíada grande. Daí a Márcia, assim, como eu sempre fui muito destemida e gosto de uma aventura e gosto de coisas desafiadoras, né? Eu sempre fui assim, a filha do meio sempre sabe, você sabe que é a filha sanduíche, é a teimosa, é a desafiadora, é aquela que gosta de Com fogo aventura no mesmo. parquinho. De fogo no parquinho, né? A filha do meio é assim, né? E daí, quando ele falou isso, nossa, eu falei assim, peguei e falei assim para ele: se o senhor me der um estádio, eu faço, né? Porque não existe, né, uma Olimpíada sem atletismo, né? Mas daí por que eu fui falar, né? Porque daí ele falou, eu falei assim, ó, e tem uma coisa, eu já tentei estádio aqui, não sai pra gente, porque a gente é grão pequeno, eu falei para ele, né? Primeiro tem lá, o primeiro vamos dizer assim, o governo, depois tem os eventos da comunidade japonesa, enfim, as escolas, depois as escolas brasileiras, ainda falei para ele. Ele falou assim, ué, mas você tá falando com a autoridade brasileira, ele falou. Eu falei, ai, nossa, só falta sair o estádio, né? E o que aconteceu? A gente fez o pedido, acho que era dezembro na época, a gente pediu, quando foi no ano seguinte, em 2022, não é que a resposta veio positiva? O governo aceitou o pedido para alugar o estádio, né? O estádio Ecopa, né? Porque ali foi construído para a Copa do Mundo, né? Aquele estádio, né? Então, não é fácil você alugar ali, né? E daí a gente conseguiu. E daí o que aconteceu? A gente tinha 3 meses, foi uma surpresa a gente conseguir ali. E a gente tinha 3 meses da data que a gente colocou no papel, sabe? A gente não esperava que ia sair. Só que também, como era a primeira vez, a gente tinha pedido lá em dezembro para julho do outro ano. E quando veio a resposta, assim, em março, mais ou menos, falei, nossa, tem muito pouco tempo.
Daí a gente correu preparar e fazer, mas a gente não tinha uma experiência de fazer. E falou, vamos fazer então 5 modalidades. Daí já foi uma versão com atletismo para envolver os pequenos, sabe? Dar chance para os pequenos a partir de 6 anos. Então a gente colocou atletismo, tênis de mesa e o xadrez para envolver os pequenos. E continuamos com o vôlei feminino e masculino e o futebol, né? Isso. E conseguimos também, mas daí naquela versão, naquele ano, não tinha o Arena, que eu estava acostumada a usar o Arena, que tem 4 quadras, sabe? Só tinha o Subarena. Só tem 2 quadras pequenas e também não tinha espaço para o público, né? Daí eu falei para o cônsul, é muito difícil a gente fazer um evento, ainda mais o vôlei, que é cobiçado e tem muita gente que ama o gosta de vôlei, assistir também, né? gosta de assistir. Eu falei, vai ser bem difícil a gente fazer. Fazer uma coisa muito limitada também vai deixar a gente frustrada. Mas, não, bora fazer, porque não pode deixar de fazer, né? E daí a gente juntou, né, com algumas pessoas também, igual o professor Emerson, né, que trabalha com a educação física nas escolas, que nos apoiaram, né? Então, a gente chamou algumas pessoas aí das escolas e nos ajudaram a fazer, sabe? Essa versão. Daí ganhou um nome de Primeira Olimpíada Escolar Brasileira. Então, a gente usou, inclusive, os arcos, né? Que aí mudou de campeonato integração, que foram 4 edições, para em 2022, as Olimpíadas Escolares, né? Isso, daí ficou a Primeira Olimpíada Escolar Brasileira, né? Porque daí ia abranger todas as escolas brasileiras no Japão, aquela coisa, né? E fazer uma grande divulgação e 5 modalidades. Então já criou uma outra cara, né? O professor quer falar um pouquinho sobre a Olimpíada? Não, diretora, não, tá ótimo, é exatamente isso, tá certo. Tá e daí a gente, com a cara e a coragem, sabe, fomos juntando pessoas, né, dessas modalidades, né? Então a gente conheceu a Charlie, é uma brasileira que trabalha na Universidade de Kanagawa, e ela trabalha com atletismo lá, né? Então, assim, através da mídia também, né? Quando a gente divulgou esse evento, a mídia, algumas pessoas nos orientaram, né? Falou, tem essa pessoa que é do atletismo, pega ela lá. E ela topou o desafio, né? E também no tênis de mesa, com patrocínio, a gente foi atrás de várias empresas, tal. O cônsul também, ele nos ajudou, né? Ir atrás de patrocínio e conseguimos, graças a Deus, né? Uma parceria e trouxemos o nosso, né, mesa tenista campeão, o Goiama, né, uma referência no tênis de mesa. Para a gente foi um orgulho, né, tê-lo aqui com a gente. E o tênis de mesa também foi maravilhoso. Ele que realizou para a gente, né? E a gente tem muita história sobre isso. E no xadrez, né? A gente já conhecia, porque a gente já fazia o xadrez na nossa escola. Então, quando o Marcos Minamoto, né, de Toyohashi, aqui de Aichi, né, ele propôs fazer campeonatos, né, eu já levava os meus alunos. Para quem não conhece, ele é medalhista, ele competia pelo Japão, né? Então... Competiu pelo Japão, isso. Então, assim, ele tem uma história no xadrez que é lindo, né? Então, é uma dedicação ao xadrez, né? Então, assim, a gente já conhecia ele porque nós já levávamos os nossos alunos aqui da nossa escola para competir nos campeonatos que ele realizava, né? Inclusive, um aluno nosso tinha sido campeão lá no xadrez, né? E a gente ficou muito feliz. Então, o Minamoto foi escolhido para fazer essa modalidade, né? E daí o professor Emerson conhecia o Rafael Sakai, né? Que também é ex-jogador aqui no Japão, e ele topou fazer o futebol. Então, a gente foi criando, assim, um laço, né, com pessoas relacionadas. No vôlei, a gente também conhecia a Marisa, que desenvolve um trabalho bem legal lá em Shiga, né, Marisa, Narita, e o Ramon, professor Ramon do Mundo de Alegria, né, o professor também já conhecia ele lá do Mundo. Então, a gente uniu forças, sabe? E bora lá, como se diz agora pro Gebra, bora pro game, né? E o ano passado, bora pra Olimpíada. E a gente realizou, sabe? Sem recursos, a gente não tinha muito recursos, mas a gente fez com amor e carinho, sabe? E faltava experiência, porque a gente não imaginava que com a força, né, do atual embaixador, porque ele é uma pessoa, vamos falar assim, muito diferente de qualquer, né, professor, de qualquer outra autoridade que nós já tivemos aqui. Ele põe a mão na massa, ele liga, ele realmente corre atrás, ele faz a coisa fermentar, sabe? E então eu não imaginava
que a gente ia reunir 650 atletas competindo. Quantas escolas mesmo, professor? 16, né? 17 escolas nós tivemos. E 18, acho que foi uma coisa assim. E tinha uma escola também, participou da escola japonesa, teve uma escola lá de Osaka, né? Que veio participar com a gente também. E foi muito bom, foi grandioso o evento. Mas assim, foi muito bom, foi uma experiência muito grande. Só que a gente fez assim, tudo sem experiência, sabe? Foi por paixão mesmo. A gente pegou e fez. Comprava medalha, compramos troféus, e foi tudo com muito amor e carinho mesmo, né? E o Consul também trouxe vários, né, pessoas influentes, né, do esporte para complementar. Foi tudo muito bom. Teve falha? Teve falhas, porque a gente não tinha a experiência, né, que a gente tem Uhum. agora. Mesmo E, porque é uma logística, né? Eu tenho e dois sem verba meninos, também. né? Um de 8 e um de 20, vai fazer 21 esse ano, que é mais tranquilo. Eu tenho amigos que têm crianças aí com 2 anos de diferença, com pequenininhos. Aí sai com outro casal que tem mais um ou dois, dá 4, 5 crianças, já vira uma maluquice. Agora imagina você botar 700 pessoas, é banheiro, é um que passa mal, é um que torce o pé, é um que precisa de água, é o juiz, é o voluntário, é o não sei o quê. Então, assim, eu imagino a demanda que se tem com o corpo de voluntários, de educadores, de professores, a molecada naquela adrenalina maluca do campeonato, correndo pra lá e pra cá feito doido, né? É uma aventura que para você conseguir organizar, né? Se pensar que 700 pessoas, quantos ônibus não dá, né? Porque um ônibus tem 40, 50 pessoas, né? São 15 ônibus de gente descendo, né? Então, realmente é de se esperar que no processo a equipe de organização que está acostumado a gerenciar uma escola que tem 100, 200 alunos e você botar quase 600, 700 pessoas num lugar, que o perrengue vai ser outro. Às vezes você vai trabalhar com voluntários com quem você nunca trabalhou, então o time não está, vamos dizer assim, a equipe de voluntário não está entrosado, não pega sinais no olhar, não conhece, né? Às vezes é a primeira vez que a pessoa, eu mesmo, se eu for num campeonato ser voluntário, eu não faço ideia como é que você chega junto, aquela coisa de chegar junto, porque tem hora que você tem que falar parou e senta. Nem sempre a gente consegue fazer isso, ou não sabe fazer, é uma demanda. Mas a gente chegou agora em 2023, temos uma mudança na arte, pelo que eu entendi, temos uma atualização no nome, a gente tem outros atletas. Eu queria ouvir um pouquinho do que vai acontecer esse ano, quantas modalidades, quantos atletas são esperados, quantas escolas a gente está esperando para esse ano. Você falou aí vou chamar aí dos patronos, né, daqueles profissionais que estão aí encabeçando o xadrez, encabeçando o vôlei. Quem são os profissionais ou os ex-atletas que estão aí ajudando a organizar essa paradinha? Conta um pouquinho pra gente do que vai acontecer no Gebra 2023. Quer falar, professor, um pouquinho? Não, diretora, pode falar. Ele passa a bola para mim. Então, né, esse ano a gente, desde fevereiro, né, professor, a gente ainda estava no Brasil, porque eu fui de férias, né, tirei umas Uhum. férias lá no Brasil em janeiro e fevereiro, inclusive o professor Emerson teve que dar uma ida também, e lá que começou o Gebra, na verdade, né, a gente já estava lá no Brasil buscando algumas coisas para os jogos, e ao mesmo tempo já falando com a galera aqui do Japão, fazendo umas lives. E entre ele entrava lá em Cuiabá, eu entrava lá no interior de São Paulo, e a gente conversava com o pessoal aqui, e de lá a gente já começou a formatar, né? E daí já começou a discussão pelo nome, não, que a Olimpíada não pode usar mais, porque já tomou uma proporção muito grande esse evento, e usar o nome Olimpíada, vamos escolher um nome original. E a gente sempre, né, eu e o professor Emerson, sempre falando assim, mas se os jogos de integração, né, a gente conseguir um pouco mais, a gente fazer os JEBs aqui no Japão, olha só, eu falo que sonhar não paga, né? Não paga nada, então vamos sonhar, né? Vamos fazer os jogos escolares aqui. E daí acabou que a gente lembrando disso, os jogos escolares dão um nome bem original, né? Porque como envolve as escolas brasileiras no Japão, né? E daí foi, vamos então fazer jogos escolares brasileiros. Daí todo mundo apoiou o nome, né? Bora jogos escolares, né? Acabou que ficou Gebra, né? Resumindo, Jogos Escolares Brasileiros ficou Gebra, né? Para encurtar. E ficou bem original, né? Pelo que a Uhum. gente queria fazer aqui. A marca ficou Aí, bonita também, né? Tem um lapisinho
que é uma tocha, né? Parece uma tocha olímpica, mas o pezinho dela é uma pontinha de um lápis apontado, né? Então traz, né, muito essa cara de um campeonato esportivo com Traz, escola, não né? traz? A equipe de design fez, né, um trabalho legal aí na área de comunicação. Quantas Isso escolas aí. vocês estão esperando? Quantos atletas é a expectativa de se ter no campeonato? A gente está aí na contagem regressiva já, né? A gente já está aí a menos de um mês do acontecimento do Gebra, né? Da realização do Gebra. Quantas escolas e quantos atletas a gente está esperando esse ano? Então, a gente está esperando mais ou menos 1.000 atletas, né? Tem mais ou menos, tinha até o último dia que a gente estava conversando, tinha 21 escolas, né? 21 Uhum, escolas que já estavam certas de participar, a gente só estava aguardando a inscrição. Como ainda estamos no período de inscrição, a gente ainda não tem um número final, né? As escolas ainda estão terminando as suas inscrições, né? Mas a perspectiva é essa mesmo, né? E acredito que também a gente ter esse ano, né, mais experiência e contratado uma empresa que se dedica ao marketing, né, uma empresa uhum. realmente forte com marketing, que criou também esse design, né, da nossa logo do Gebra, né? Então, esse ano a J1, né, foi contratada para fazer todo o marketing, tá mandando ver, acredito que está fazendo um trabalho maravilhoso aí. É uma coisa que a gente também não pensava em fazer, né? Não tivemos o ano passado, foi tudo muito a gente mesmo, né? Então, esse ano já tomou uma proporção muito maior, até na mídia, né? E Uhum. acredito que o público também. O ano passado nós recebemos 4.000 pessoas na Olimpíada, né, escolar. E esse ano a gente está aí crendo que vai atingir aí perto de, sei lá, 8.000, 10.000 pessoas, não sei. Mas pelo volume de inscrições, né? E é bom porque o E tem pessoal novidades aí. tá mais à vontade também, né? Já não tem o medo da questão do vírus, tá sem máscara, né? O pessoal tá mais tranquilo para estar junto, para comer junto, né? O ano passado acho que ainda tinha muito medo, né? Eu percebi nos últimos meses as pessoas ficando um pouco mais à vontade de estar perto do outro, né? Quando disseram, tá acabando, o pessoal tava meio com medo de um estar perto do outro, né? Tava complicado. Mas que bom, né? Que a gente vai poder ter um campeonato e ter um tempo ali de comer junto, de ver a garotadinha competindo. Eu vi no site que teremos sorteio, eu vi no site que a gente está tendo aí um crowdfunding, que é uma vaquinha coletiva para a gente fazer algumas coisas. Conta um pouquinho para mim a questão da vaquinha coletiva. Eu vi que tem bola assinada pelo Zico sendo sorteada para quem contribuir, tem outros presentinhos para quem contribua. Conta um pouquinho essa questão dessa vaquinha coletiva, qual que é o objetivo dessa vaquinha, né? Se recurso vai ser levantado em prol do próprio evento, em prol dos atletas. Conta um pouquinho o que vai rolar ali nessa questão da vaquinha coletiva, que é importante, né? Porque para os pais saberem, ou de repente algum empreendedor saber e poder fazer parte dessa aventura, né? De fazer o Gebra acontecer. Isso. O crowdfunding tá lá na plataforma do Gebra, né? Para quem puder, quem quiser participar, contribuir com esse evento, né? Que eu acho que faz a diferença na vida das crianças aqui, né? Da comunidade estrangeira no Japão. Então, todos podem entrar lá, fazer sua doação. A partir de 2.000 ienes, né? Você pode contribuir com 2.000 ienes e você vai ganhar, né? Um cartão de lembrança do Gebra, né? Por agradecimento. Daí tem o kit Gebra, temos caneca do Gebra, boné, tem todo. Conforme o valor que você deposita, você ganha de gratidão, né? Algum Uhum. presente, né? Então, temos vários, tem camiseta, tem a bola, né? O Zico autografou, né? Tem a camiseta com, né, a assinatura Aí, do só para o Zico. pessoal saber, a bola não é para todo mundo, né? A bola é um sorteio ali para o pessoal, né? Que vai concorrer ao prêmio especial, né? Assim, temos também, né, quem participa do crowdfunding já está concorrendo também, né? Nós temos também um Ah, carro, né, legal. que vai ter o sorteio de um carro. Então, todo mundo que contribuir lá já está participando, né, desse sorteio. Então, acho que vale a pena, né, contribuir.
é fácil, né? A forma de fazer o pagamento também está tudo certinho lá no site, é só entrar lá e fazer a sua contribuição. Eu acredito que vale a pena, né? Então, é isso, sabe? É. Temos muitos patrocinadores esse ano também, gente que está acreditando no esporte da comunidade, né, das crianças. Temos aí o nosso patrocinador master, né, oficial, o patrocinador oficial, que é a Outsourcing, né, que entrou para dar acredita, né, nesse trabalho e está aí, né, como patrocinando. Eu acho que é muito importante essas empresas que valorizam, né, e investem na comunidade. Assim como, né, a Outsourcing tem outras empresas, né, influentes na comunidade que está dando essa força grande para a gente e a gente só tem a agradecer, né, professor Emerson? Com certeza, diretora, porque é importante essa ajuda dessas empresas privadas para fazer a coisa acontecer, porque o custo é muito alto, é muito elevado para você fazer uma atividade dessa de tão grande como ela envolvendo todas as escolas, a faixa etária agora, de primeira era de 12 a 18, hoje nós estamos com a faixa etária de 5 anos, de 5 a 18 anos. Então, você vê o tanto que cresceu. Então, teve aceitação muito da escola. Então, isso aumenta, né, Carlinhos? E com isso, e ter essas empresas do nosso lado como parceira é importante para fazer a coisa acontecer, porque senão não acontece, não. Porque da logística é muita coisa. Quem está fora não vê, mas quem está dentro sabe como que é complicado você estar correndo atrás de cada coordenador de modalidade. Você tem que buscar parte de arbitragem, toda a parte de material para funcionar, buscar os locais físicos certinho. Nossa, tem ainda a parte da praça de alimentação, tem Ah, os é legal, praça, alimentação. convidado que vem. Nossa, então olha, é puxado, mas graças a Deus, tendo o apoio dessas empresas, nos fortalece mais ainda para estar fazendo para essas garotadas aí, Carlinhos, que essa aí, vamos juntar os pratos. Carlinhos, Juntando, vamos a gente falar. faz acontecer. O Gebra desse ano, a gente traz também ali na praça de alimentação, na praça de expositores esse ano, vai ter bastante novidade, sabe? A gente está dando espaço assim para academias de dança se apresentarem, a gente vai estar dando espaço também para o jiu-jitsu, para o judô, sabe? Tem uma atleta do judô, né, que está vindo aí, ela chega agora essa semana do Brasil, está vindo com o maior carinho aí para mostrar um pouco do judô para as crianças. Então a gente Ah, está abrindo legal. espaço, sabe, para outros atletas, né? Uhum. E também vai ter aqueles brinquedos infláveis, sabe? Para você colocar seu filho lá para acertar, por exemplo, ele é basquete, o outro é futebol. Então não é só pular, sabe? É uma interação que a gente tem. Então pode ir a família, porque vai ter atividade para toda a família lá, sabe? Então na praça de alimentação também vai ter um pouco de bossa nova e gente ali animando, sabe? É porque daí, enquanto os alunos, né, estão competindo, a gente está interagindo com a galera. Veja só, até o governo de Shizuoka entrou dessa vez, para você ver como vai ser grandioso. O caminhão de simulador de terremoto, o pessoal ali do rugby, sabe? Uhum. Ali da cidade vizinha, eles estão super empolgados em mostrar um pouco, né? As cidades vizinhas também vão levar um pouco, né? Os japoneses querem participar, eles vão levar um pouco deles, né? Da cidade de Kikugawa, por exemplo, vão estar lá presente com os mascotes deles, né? Então, eu acho assim que vai ser bastante interativo para as crianças, para as famílias, né? Não é só competir. Vai ter algumas palestras também, né? Que eles vão estar direcionando para os jovens e para o futuro da criançada. Vale a pena os pais também participarem disso. Que acho que para a gente que trabalha com criança, né? Os pais também devem se preocupar bastante com o futuro dessa galerinha, né? Uhum. Então a gente tem que investir. Se os nossos patrocinadores também querem mostrar o potencial em ajudar essas crianças, bora pro game, né? Vou falar assim, os pais Bora pro têm que game! participar. Muito bom, querido ouvinte, para você conhecer mais detalhes a respeito do Gebra 2023, www.gebrajapão.com. Em gebrajapão.com/crowdfunding, que é uma palavrinha dificinho para a gente escrever que é brasileiro, você encontra todos os detalhes
dos planos de contribuição, que tem o plano 2, plano 5, plano 10, plano 50, plano patrocinador plus, tem vários, né, que você, enquanto pessoa física, pode participar, e você, enquanto pessoa jurídica, também. E aí você vai entrar em contato com a organização, tem opções lá de quanto a sua marca vai ser exposta, se você vai ter um espaço físico para você ser um expositor ou não, você negocia lá com o pessoal, mas gebrajapão.com para você saber mais detalhes e poder acompanhar todas as notícias. Aproveita, entra no site gebrajapão.com, do lado direito, em cima, você vai ter como chegar no Twitter, você vai ter como chegar no YouTube e como chegar no Facebook. É uma maneira também de você se manter atualizado. Então, gebrajapão.com, dá uma olhada em tudo que vai rolar, vê lá nas histórias, modalidades que vão ter, quem são os patrocinadores master, os patrocinadores das outras categorias que estão apoiando o evento. Se você puder, né, faz aquela forcinha, passa lá numa postagem, lá nos perfis oficiais, onde está falando do patrocinador, deixa um oi para o patrocinador para ele perceber de que esse investimento dele também tem uma resposta da comunidade. Isso é muito importante, porque às vezes o patrocinador ele vai dar um passo de apoiar, e se ele tem a sensação de que não houve um engajamento da comunidade, isso enfraquece o interesse, às vezes, de um patrocinador, de um empreendedor, repetir a dose numa edição seguinte. Então, toda vez que você vê lá no Instagram, no Facebook, uma postagem, deixa um oi, fala que legal, olha, você é empreendedor que está patrocinando, deixa uma palavrinha de incentivo, que isso acaba plantando uma sementinha aí no coração desse empreendedor, desse patrocinador, e você abre uma portinha para que esse patrocinador, esse empreendedor possa se engajar com a atividade de novo na próxima atividade. A mesma coisa acontece para a gente que produz podcast, né? Hoje eu estou aqui com o apoio do Projeto Tchotcho, com o apoio da galera do Coletivo Podosfera Nipo Brasileira, com o apoio da galera do Projeto Tsuru, e quando eles percebem que esse apoio chegou à comunidade, que alguém comentou a postagem, que a pessoa entrou em contato com eles porque viu através do evento que está sendo realizado ou do podcast que está sendo gravado, isso acaba motivando essa pessoa a voltar, né, repetir a dose, e isso é muito bom. Bom, gente, seguinte, se você está chegando aqui pela primeira vez no Motiori, a gente grava de 1 a 2 episódios mensais, duração normalmente de 1 hora. Na 98% das vezes, as gravações você pode acompanhar ao vivo também pelo Facebook ou pelo YouTube. Mas uma maneira de você acompanhar a gente é pelas plataformas de podcast, né? A gente faz a parte do vídeo como um mimo, um presentinho a mais para você, mas o foco é entregar uma experiência em áudio para que você possa ouvir na academia, para que você possa ouvir lavando louça, passando pano no chão, sei lá, enfim, né? Ouvir no caminho do trabalho, dirigindo, sem precisar ficar preso na tela. Se você estiver vendo aqui pelo YouTube, do lado direito da tela em cima, você vai ter um QR Code. Você pode ler depois, né? Para o vídeo, em outro momento, abre no computador, lê o QR Code e vai te levar para uma página que você vai ter várias opções de ouvir no Google Podcast, ouvir no Spotify, ouvir no Castbox, ouvir, sei lá, em outras plataformas de podcast. Então fica o convite. Vai ser muito legal ter você por lá, acompanhar. A gente fala muito sobre questões relacionadas ao bem-estar da família, a criação de filhos, a desenvolvimento socioemocional, né? As meninas do Projeto Tchotcho, a cada temporada, né? Verão, primavera, inverno, elas voltam com um tema que elas propõem e a gente discute aqui para ajudar você, papai, mamãe, responsável, a se desenvolver, conseguir entender melhor esse universo da criança, do adolescente, para que a sua família fique legal. Então, o convite para você andar com a gente. E se você, meu querido amigo empreendedor, quer colocar o seu din-din anunciando aqui no Motiori Podcast, manda um zap, entra em contato pelo Instagram, YouTube, Facebook, escolhe a rede social que você quer e você pode falar comigo e você consegue aqui o seu espacinho dando o seu apoio para uma iniciativa que visa dar aí apoio, né, e dar informação útil que possa contribuir com o bem-estar da comunidade brasileira no Japão. Atendendo às solicitações, eu vou preparar aqui uma fotinha. Então eu vou pedir para os nossos participantes sorrirem. E você que está em casa, quiser sorrir para a telinha para a gente não se sentir solitário aqui na nossa captura de tela. Vamos lá. 1, 2, 3, sorrisinho. Eu vou fazer dedinho de japonês aqui. Meu dedinho de japonês é a de lei. Tcharam!
A gente vai ver aqui se a gente não ficou de olhinho fechado, porque já pensou? Ah, olha que quanta gente sorridente nessa foto. Coisa maravilhosa. Gente, tem um monte de gente aqui interagindo nos comentários. Obrigado para todos vocês que participaram. Para quem está ouvindo em áudio, você pode depois entrar no nosso canal do YouTube, youtube.com/AnabecastJP, ou no Facebook, facebook.com/AnabecastJP, e você pode ver os comentários. A galera foi deixando aqui palavras de incentivo, a galera foi deixando aqui bora pro game, um monte de gente mandou bora pro game aqui, a galera pegou, né? A hashtag bora pro game pegou, e isso é muito bom. Gente, a gente vai terminar aqui 1h05. Foi um papo muito bom, professor Hermeson, obrigado, foi um prazer conhecê-lo agora olho no olho. A gente se falava só por zap com essa voz elegante de radialista. A professora Márcia, já tive a alegria de dividir um salgadinho com ela lá na cidade de Hamamatsu e um refrigerantezinho, então foi bom, a gente se conheceu, pôde trocar ideia, fazer amizade, disso nasceu, né? A gente estava ali com um pratinho de salgadinhos numa confraternização na cidade de Hamamatsu, lá no Avenida Brasil. Deixar aqui o nosso jabá pra galera lá da Avenida Brasil que nos recebeu para essa confraternização lá em Hamamatsu. A gente se conheceu e trocou ideia e estamos aqui. Beijo pro Alexandre Ezaki, que tá fazendo todo o jogo de cintura comigo aqui. Ele tá mandando o link, me apresentando as pessoas. A gente conseguiu combinar esse podcast. E um aviso, gente, não é só esse. Fica ligado no nosso feed. Aí, a experiência é só em áudio. Vai lá pro Spotify, se você prefere. Que a gente vai ter uma série. Essa live, ela inaugura uma série que você vai poder ouvir entrevistas que eu vou fazer com atletas. E você vai poder conferir algumas mini entrevistas que o professor Emerson fez com os atletinhas lá da escola, né? A galerinha figura, sangue nos olhos, querendo chegar lá para vencer, né? E vai ser muito bom, tá bom? Abraço para você que nos acompanhou até aqui. Eu vou ficar com o professor Emerson e a professora Márcia nos bastidores. A gente se vê na próxima. Até mais. Sayonara. Este episódio foi editado pelo Nabecast. Saiba mais em www.nabecast.jp. Nabecast, conectando pessoas, desenvolvendo amizades, construindo parcerias e compartilhando vida através de podcasts.